Bom dia, Brasil! Bom dia, Flórida! Começando aqui a nossa semana, ou melhor, o nosso mês da jornada Mindset Empreendedor. Com muito prazer, trazendo aí para vocês esse conteúdo de extremo valor. Foi um conteúdo que eu desenvolvi ao longo de 1 ano e meio, mais ou menos, e esse conteúdo tem sido muito transformador na minha vida e na vida de várias mulheres que eu tenho ajudado aí dentro do empreendedorismo. E inicialmente eu gostaria de trazer uma frase que eu me lembro da época da faculdade, onde eu tinha nas aulas de filosofia o meu professor Celito Meyer. Eu não tenho mais contato com ele. Celito, se você está por aí em algum lugar, me dá um oi, seria um prazer falar com você novamente. E essa frase dizia assim: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É uma frase de Sócrates, e essa frase ela ficava na entrada dos templos, né, da maêutica. E então é uma frase muito interessante da gente começar a repensar a respeito dessas questões de conhecer a nós mesmos, principalmente quando se trata de empreendedorismo. Se você não se conhece, fica muito difícil de você realmente entender os seus valores aí dentro da atividade que você se propõe a fazer. Então, brevemente, eu vou descrever um pouco quem é a Carola Timarco e depois eu vou chamar a minha primeira convidada, Mariane Ordanova, ela já está por aqui. Mário, eu já vou te chamar. Eu quero só dar essa introdução. Então, eu sou a Carola Timarco, 38 anos, casada com um ítalo brasileiro, filha da Dona Graça e do seu Guanito, tá? Porque eu sou mineirinha e em Minas a gente fala da Dona Graça e do seu Guanito. Então, eu guardo aí com muita honra as minhas origens mineiras, brasileiras. E há 1 ano e 5 meses, mais ou menos, eu abandonei tudo, o tradicional, para viver do empreendedorismo. E eu tenho isso como uma grande paixão na minha vida. É algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, porque afinal de contas, eu gosto muito de dizer essa frase, eu bati muita cabeça para que eu pudesse assim entender que se eu me desenvolvesse, se eu tivesse de fato um mindset, que é esse modelo mental preparado, eu conseguiria alcançar grandes coisas na minha vida. Mas para que isso pudesse acontecer, eu tive que começar vários negócios e simplesmente desistir no meio do caminho. Então, se tem algo muito importante para tudo que você vai fazer na sua vida, é seguir aí os preceitos do Mastermind, que é você terminar tudo aquilo que você começa. Se você não termina tudo aquilo que você começa, você simplesmente vai ser um desistente. E desistentes nunca vencem. Então, é simples assim, é terminar tudo aquilo que você começa. Essa é uma outra grande regra de ouro para os empreendedores. Então vamos lá. Sem mais a respeito disso, a gente vai ter muito tempo ainda aí para escutar um pouco mais sobre a minha história. E hoje eu quero falar dessa minha convidada, essa minha convidada que é uma das minhas mentoras aí, durante todo esse meu processo de 1 ano e 5 meses de autodesenvolvimento. E a Mariane Ordanov, ela mora atualmente na Alemanha, mas ela simplesmente também com um ato de coragem, de buscar algo mais para a vida dela e da família dela, ela está com mudanças. Depois, quem quiser, corre lá no perfil dela e assiste uma live maravilhosa que ela falou sobre alguns passos para você tomar essa decisão, e ela está mudando novamente de país. Então, a Mariane Ordanov, ela é terapeuta integrativa, naturóloga, coaching,
taróloga, consteladora familiar, enfim. A mulher tem mais de 18 anos que ela atua aí no mercado de terapia. E é aquilo, gente. Se eu trago aqui para vocês, na boa, o profissional é bom, porque o que mais temos aí nas redes sociais são pessoas amadoras, pessoas que não têm conhecimento e pessoas que de fato não podem ajudar outras pessoas. Às vezes não podem ajudar nem elas mesmas e elas trazem trabalhos aí, divulgação de trabalhos nas redes sociais, enfim. Mas, então é isso. E agora eu vou chamar aqui a Mariana Yordanov e ela vai começar a explicar pra gente como que o sistema familiar ele pode de fato impactar no nosso sucesso, tá bom? Então vamos lá, deixa eu chamar aqui a Mari. Vamos ver. Oi, 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 Carola. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. É uma honra estar aqui. prazer é todo meu, Mari, como sempre, né? Muita gratidão aí por todos os seus ensinamentos, você que tem sido uma grande mentora no meu desenvolvimento aí nesses últimos tempos. E eu queria, Mari, que você começasse se apresentando. Eu já dei uma breve explanação a seu respeito, mas que você pudesse aí dizer um pouco mais para as pessoas que nos assistem. Tá certo. Então, bom, eu sou a Mariana Yordanov, eu sou naturóloga, terapeuta integrativa. Eu moro há 7 anos na Alemanha e nesse processo de mudança de país, de trabalhar no melhor spa médico do mundo, de me tornar mãe, eu trouxe muito peso para mim mesma, né? E aí eu tive que me redescobrir, eu tive que aprender a ser mais leve comigo mesma. Eu tive que aprender literalmente a me amar e trazer essa leveza para minha vida. E nesse processo eu fiz muitos cursos, me aprofundei, me tornei coaching, consteladora, e aí, a partir de então, eu venho ajudando muitas mulheres a serem mais leves também, a tirar esse peso e aprenderem a se amar, aprenderem a se aceitar, aprenderem a ser gentis com elas mesmas, porque isso é muito importante. A gente geralmente pensa que para a gente produzir, para a gente ter sucesso, a gente tem que se cobrar muito, senão a gente não vai fazer. E é justamente o contrário, né? Quanto mais a gente consegue se acolher, quanto mais a gente consegue ser gentil, mais leve o processo se torna e mais energia a gente tem para colocar nossos planos, nossos dons e talentos no mundo, né, Kai? Então, essa é a minha jornada aí, resumidamente. E é maravilhoso isso, Mari, porque eu passei boa parte da minha vida com essa ideia de que para você conseguir ter sucesso na vida, que você precisava de fato ser uma pessoa muito dura com você mesmo, ser aquele regime militarista de você se impor, de você ter hora para acordar, ter hora para dormir, não ter um dia e meio, um meio-dia para você descansar. E não é isso. E você me trouxe essa leveza, esse entendimento de que quando o empreendedor ele está cansado, ele não vai produzir, que era o meu caso. Você passou juntamente comigo pelo meu processo de burnout no ano passado. Eu simplesmente cheguei no esgotamento mental que em um mês eu simplesmente parei tudo. Em um mês eu não consegui fazer nada. Por quê? Eu vinha de mais de, ou melhor, um ano trabalhando fora. Depois eu comecei a empreender de casa. Fiquei basicamente 6, 7 meses. Trabalhava 16 horas por dia, não tirava um dia de folga. Isso. Então, é um grande erro, porque é aquilo que a gente sempre conversa. Trabalho para o empreendedor sempre vai ter, nunca vai acabar, porque sempre a gente quer se desenvolver mais, a gente quer aprender novas coisas, então nunca vai acabar o trabalho para o empreendedor. Só que a gente tem que ter esse entendimento que a gente precisa dessa leveza, precisa
ter as pausas necessárias para a gente poder se refazer mentalmente, espiritualmente, se conectar novamente. Então, assim, Exato. para você, só gratidão por todo esse processo aí que você me ajudou. E agora vamos então ajudar mais pessoas, porque afinal de contas, essa é a nossa missão, de ajudar mais pessoas aí que estão interessadas em partir para o digital, porque afinal de contas, eu queria até que você falasse, Mari, porque hoje a possibilidade que você tem de sair da Alemanha para ir para a Bulgária foi através do digital. Então, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso também para as pessoas que estão aqui, para que elas possam entender que hoje, minha gente, quem não está no digital não está em lugar nenhum, porque afinal de contas está todo mundo com a atenção voltada para o digital. Então, se você tem um negócio físico, você tem que pensar em estratégias para que você possa levar esse negócio físico para o digital. E assim você conseguir impactar mais pessoas. Então, fala para a gente a respeito dessa oportunidade que você está tendo. E eu também gostaria que você já começasse a nos dizer o conceito da constelação familiar. E também explicar, porque a gente pode falar constelação familiar ou constelação familiar sistêmica, né? Se tem Isso. alguma diferença entre as duas. Então, agora é com você aí, Mari. Tá certo, cara. Então, assim, o digital, ele nos proporciona essa liberdade de escolher aonde a gente quer trabalhar, né? Então, eu comecei no digital apenas produzindo conteúdo. Quando eu comecei há 3 anos atrás, eu não tinha essa ideia de negócio que eu tenho hoje, né? Então, eu tive que ir me desenvolvendo à medida que eu ia expandindo, aprendendo, e por isso a importância da gente buscar pessoas que já trilharam esse caminho, né? Por isso que é tão importante o seu trabalho aqui na internet, cara, porque quando a gente empreende e se a gente não tem nenhuma inspiração, nenhuma pessoa que nos mostre um caminho mais fácil, o caminho das pedras, fica muito mais difícil para a gente poder trilhar esse caminho, né? Então, eu comecei assim, meio perdida, só eu comecei querendo colocar minha voz no mundo, eu comecei querendo mais como uma terapia para mim mesma, para eu falar português, porque eu ficava falando ou alemão ou inglês, então eu sentia a necessidade de me comunicar na minha língua. E aí eu comecei despretensiosamente colocando conteúdo e quando eu vi, de repente, meu próprio negócio foi tomando forma a partir daí, a minha mensagem foi chegando até mais mulheres foram se identificando com aquilo que eu estava falando e isso é maravilhoso, eu estou toda arrepiada de falar isso, porque é justamente isso, quando você coloca a sua alma, quando você coloca a sua mensagem no mundo, você permite que essa mensagem chegue até mais pessoas, né? Então isso é muito, muito maravilhoso. E com relação às constelações, bom, então as constelações elas foram estruturadas dessa forma como a gente conhece hoje pelo Bert Hellinger. Ele é um psicoterapeuta alemão e ele ficou muito tempo em tribos zulus, e ele foi observando as dinâmicas de cura dessas tribos, e ele unificou, né? Então ele pegou o que ele observou das tribos, ele pegou conhecimentos das terapias, né? Terapia primal, vários tipos de terapia, e ele estruturou as constelações familiares, né? Então, nós temos constelações familiares que trabalham com essa abordagem sistêmica, olhando para a sua família, e temos constelações sistêmicas que a gente pode utilizar em qualquer ramo de atividade. Por exemplo, já existe a abordagem sistêmica utilizada hoje no Brasil no direito, né? Então, para resolver pendências judiciais, às vezes tem casos na justiça que estão há anos e anos sem resolução, e aí, através dessa abordagem sistêmica, eles conseguem trazer um entendimento, né? Então, é um trabalho maravilhoso. O Brasil é uma das referências nesse sentido, né? Então, a constelação tem essa abordagem. O que é, na verdade, a constelação? O Bert Hellinger, ele diz que toda relação
seja ela uma relação familiar, seja ela uma relação profissional, seja ela uma relação de amizade, ela é regida por três leis, né? Então, três leis ou três princípios sistêmicos. E quais são essas leis, né? Nós temos aqui a lei da ordem. O que significa a lei da ordem? Que aquele que veio antes tem precedência sobre aquele que veio depois. Ou seja, se você entrou depois numa organização, se você conheceu alguém depois, aquele que veio antes tem precedência, ele é maior e você é menor. E isso, por que é importante a gente saber isso, né? Porque, por exemplo, se você entra numa organização, numa empresa, por exemplo, e você está lá julgando o proprietário da empresa, julgando a sua chefe, você está trazendo desequilíbrio nessa relação, né? Da mesma forma que se você julga o seu pai, sua mãe, inconscientemente você vai estar trazendo desequilíbrio para a sua vida, para essa relação, né? Se você quiser falar alguma coisa, me fala que aí você senão eu vou embora aqui falar. Não, pode dar continuidade, Mari. Depois Tá bom. fala a respeito das três leis, aí depois a gente. Tá. Então, a segunda lei é a lei de equilíbrio. Então, toda relação, seja ela comercial, profissional, amorosa, é preciso haver um equilíbrio entre o dar e o receber. E quando, por exemplo, você se doa demais e você não permite que o outro te retribua, você está automaticamente gerando desequilíbrio nessa relação, né? Ou então você está recebendo demais e não está contribuindo, também vai gerar desequilíbrio. Então precisa ver se dar e receber. E a terceira lei é a lei do pertencimento. O que significa isso? Que todos têm o direito de pertencer àquele sistema. Então, por exemplo, se na sua família ou se na sua empresa alguém é excluído daquele sistema, isso vai gerar desequilíbrio para todos os que pertencem àquele sistema. Então, é aquele comportamento. Às vezes a gente julga alguém da família, né? Então, julgou o comportamento do pai, e aí não quer saber do pai, excluiu o pai, isso vai trazer, desencadear desequilíbrio para você e para a sua vida. Tá? Então, essas leis regem todos os tipos de relacionamento. Então, o que na terapia, no sistema familiar, a gente faz? A gente olha para a sua queixa principal e a gente vai identificar de onde que está vindo esse desequilíbrio, qual foi as leis que você está quebrando de alguma forma consciente ou inconsciente. E aí quando a gente traz equilíbrio para essa lei que talvez esteja ali sendo negligenciada por você ou por alguém que pertence a esse sistema, a gente reestabelece o equilíbrio, né? A gente sai dos emaranhamentos, né? Essa é uma palavra muito também das constelações, né? Que fala que toda vez que a gente quebra algum desses princípios, a gente gera emaranhamentos no nosso sistema. Então as coisas não fluem livremente, seja na vida pessoal, profissional. Então aí você não consegue ir para a vida com coragem, com amor, né, com força. Então essa é mais ou menos a dinâmica das constelações familiares. E isso é muito fantástico, né, Maria? A gente entender que, afinal de contas, a família é a base de tudo. No entanto, que eu criei esses 12 pilares, eu fui desenvolvendo ao longo dos meus estudos, durante esse 1 ano e 5 meses, e eu percebi que se nós não estruturarmos tudo na vida em pilares sólidos, e principalmente o primeiro pilar, a família, que nada acontece. Porque é como se a gente estivesse pulando etapas. Eu não sei se esse seria o termo correto em dizer, mas eu comecei a ter essa percepção que se a gente não parar e analisar primeiro o tratamento que a gente está tendo com as pessoas dentro da família, né, dentro do nosso ciclo familiar, que nada acontece. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que são boas demais para os outros,
mas para a própria família ele não é bom. Então, isso aconteceu comigo em alguns momentos que eu tive dificuldade com meu pai, com a minha mãe, de talvez eu ser melhor para outras pessoas e não reconhecer o valor dos meus pais. E eu falo aqui para as pessoas que, abertamente, eu não tenho nada a esconder da minha vida, pelo contrário, eu tenho muita gratidão de tudo que eu passei e de todo o conhecimento que eu fui agregando, porque hoje eu posso mostrar para as pessoas. Não é feio errar, é feio você permanecer no erro, é feio você continuar errando a vida inteira e trazendo muito mais sofrimento para a sua vida. Porque, afinal de contas, às vezes, você acha que você está causando sofrimento na vida da pessoa, mas na maioria das vezes o sofrimento maior está dentro de você. É como o perdão. Se nós não damos o perdão, às vezes a pessoa nem sabe daquilo, mas nós ficamos ali remoendo aquele sentimento. Muitas e muitas vezes. Então, eu deixo aqui para vocês. Eu tive um problema muito... Eu fiquei durante muitos anos sem falar com meu pai. Por quê? Eu saí da ordem do sistema familiar. Então, por isso que eu chamei a Mari aqui hoje, para falar muito claramente para a gente da importância disso. Então, eu saí da ordem, eu tomei as dores da minha mãe no lugar de filha e eu fiquei muitos anos sem falar com meu pai. E isso me trazia muita dor, porque, afinal de contas, eu sou a caçula dos 4 irmãos e o meu pai sempre foi muito presente toda a minha fase de criança. Então, eu estava o tempo inteiro muito grudada ao meu pai. Então, o fato de eu ter tido esse problema com ele, eu me afastei dele. Então, eu perdi um dos meus pilares ali da minha vida, que era a figura de pai. Então, eu deixo, se você tem algum problema com seu pai, com a sua mãe, arruma, conserta, resolve a situação. É você reconciliar enquanto está a caminho com as pessoas. Porque muitas vezes você vê as pessoas no leito de morte ali, e simplesmente não há nada mais o que fazer. Às vezes a pessoa não tem tempo mais de pedir perdão para o pai ou refazer uma amizade. Então, isso é muito sério. E para a mãe também. Eu tive, durante um longo período da minha vida, muito problema com a minha mãe. E hoje não mais. Graças a Deus, tudo isso na minha vida, todo esse ciclo familiar está muito bem resolvido. E hoje eu tenho muito amor em dizer de ter aquele sentimento de sempre honrar o seu pai e a sua mãe, apesar de tudo. É o que eles puderam me oferecer, é o que eles puderam me educar da melhor forma. A Mari fala muito isso, das pessoas darem o que elas têm de melhor para nós. Então, foi isso que eles me deram. E hoje eu entendo os motivos de tudo que aconteceu e honro. E são meus pais, independente de qualquer coisa, e eu tenho que respeitá-los como tal. Então, fica aí para você a dica. Respeite, honre seu pai, a sua mãe, que você terá dias longos aqui na Terra e muito mais felizes, né, Mari? Agora, na parte prática, Mari, das constelações, como funciona? A gente já falou aqui o conceito, como, né, das 3 leis da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. Agora me fala como isso funciona num atendimento, por exemplo, com você. Tá. Então, assim, existem algumas formas de trabalhar com a constelação familiar. Existem atendimento em grupo, onde as pessoas ali, elas vão representar o seu sistema familiar, né? Então, dentro de um grupo, você vai escolher uma pessoa para representar seu pai, uma outra pessoa para representar sua mãe. Tem pessoas que utilizam isso de forma online através de bonequinhos, então eles vão pegar um bonequinho para representar seu pai, sua mãe e assim por diante. Representar as pessoas que você tem o conflito ou alguma coisa para resolver. A minha forma de trabalhar é uma forma diferente dessas. Eu trabalho através da meditação, através da visualização criativa. Então, porque eu acho que é muito mais eficaz quando você imagina seu pai na sua frente, quando você imagina sua mãe na sua frente. Na minha forma de conceber isso, eu acredito que tem um efeito
maravilhoso, né? Quando você visualiza seu pai na sua frente, é como se realmente ele estivesse ali. Então eu juntei, né, conceitos da constelação com conceitos da neurociência, porque para o seu cérebro ele não sabe distinguir o que está realmente acontecendo ou aquilo que você só imaginou. Então, na minha concepção, ao invés de eu trabalhar com os bonecos, né, trabalhar online, eu trabalho através dessa visualização, imaginando que seu pai está na sua frente, o que, que você falaria para ele, e assim por diante. Eu acho que é uma forma muito poderosa de trabalhar com a constelação familiar, porque eu vejo realmente as emoções que foram interrompidas ali fluindo novamente, né? Então é muito poderoso trabalhar dessa forma. Não fui eu que criei, essa forma foi uma discípula, né, do Bert Hellinger. Ela também percebeu isso, né, que através da meditação, da visualização, ela até escreveu um livro que, se eu não me engano, se eu estiver enganado, desculpa, gente, é mais ou menos assim o título: De Olhos Fechados Eu Vejo Você. Uma coisa assim. Depois eu te passo o nome certinho do livro, Kai, e você coloca. Mas é justamente isso, né? Quando a gente fecha os olhos, a gente se abre para realmente ver o que está além da forma, né? Além da razão, e a gente se conecta em um outro nível. E eu percebi isso, Mari, que durante o nosso tratamento, que quando nós fizemos a parte da constelação familiar para o pai e para a mãe, era muito engraçado, porque tinha algumas situações que você não consegue olhar diretamente para a pessoa, ou você olha para a pessoa meio de lado. Então, ali, de fato, você consegue ver verdadeiramente o que está acontecendo. Não faz sentido? Porque quando são outras pessoas interpretando, talvez você possa ter esse mesmo sentimento de não conseguir olhar de frente ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você está visualizando, porque o poder da nossa mente é implacável. Essa visualização é aquilo, tudo que você pode ver, você pode ter nas suas mãos. Então é extraordinário. Oi, Rô, seja bem-vindo. Vai sim, pretendemos sim deixar gravado. E uma coisa, Cá, desculpa, te cortei. Só dá todos, né? Todos aí, sejam todos bem-vindos. Quem puder, compartilha essa live para que a gente possa levar essa mensagem da importância da família para mais pessoas. A gente vai ficar muito grata e é isso. Só para complementar essa questão do representante, por exemplo, né? Existe uma coisa que o Bert Hellinger fala que é o campo, né? Quando você está ali como representante, é como se você entrasse nesse campo vibracional, nesse campo não sei o nome direito, é que é difícil de falar. Enfim, é um campo vibracional, depois eu passo também o nome, que é um nome grande assim, vem de fenômeno, né? Fenomenológico, eu consegui agora falar. Então, é como assim, quando você está como representante, você entra no campo familiar da pessoa. Então, você passa a sentir as coisas que aquele representante está sentindo. Então, é uma experiência muito, muito maravilhosa fazer uma constelação em grupo mesmo. E na questão quando a gente faz online também, e eu faço dessa forma através da visualização, é como se eu entrasse no seu campo familiar. E é por isso que durante a sessão eu sinto as coisas, né? Eu sinto ali as tensões, eu sinto os comportamentos, e vem às vezes mensagens na nossa mente, porque é como se o constelador ele entrasse dentro daquele campo que rege o sistema familiar, e através disso ele consegue acessar aspectos que às vezes estão inconscientes. Então isso é muito incrível das constelações, esse campo vibracional
vibracional que rege as constelações. É por isso que muitas vezes a gente acaba repetindo os padrões que a gente nem quer repetir, porque a gente está dentro desse campo, a gente quer pertencer a ele. Então esse campo vai regendo. E o constelador, ele entra dentro desse campo e ele se conecta, ele sente. É por isso que a gente consegue acessar e falar frases que vão tão fundo na emoção da pessoa, porque a gente está sentindo, a gente está ali dentro desse campo. É muito incrível esse trabalho. E Mari, fala pra gente assim, o porquê é importante nós colocarmos, não sei se falaria assim, mas colocarmos de volta cada um na sua posição original. Por que isso é tão importante? Isso. Então, Cá, porque quando a gente está fora do nosso lugar, quando a gente está fora do nosso centro, a gente se enfraquece. Né? O Bert Hellinger, ele fala, no nosso centro somos fortes. Quando a gente está fora do nosso lugar, quando a gente está querendo ser mãe da nossa mãe, pai do nosso pai, quando a gente está querendo ser mãe do nosso marido, a gente está fora do nosso lugar. E aí o nosso lugar está vazio. Então a gente fica vazia de nós mesmas. Então é importante a gente voltar para o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar, a gente incluir todos aqueles que a gente excluiu, porque aí a gente retoma as nossas raízes e a gente volta a ter força, a gente volta a ir para a vida com coragem, porque pensa só, se você está sem raízes, você está desnutrida. Como é que você vai dar frutos que seja o seu trabalho, a sua família, o seu sucesso? Como é que você vai dar esses frutos se você não tem sustentação? Se as suas raízes estão enfraquecidas, se você não está pegando nutrientes do solo? Entende? Então, para você poder germinar, florescer, virar essa árvore linda que dá muitos frutos, você precisa ter uma raiz forte. E o bacana da constelação é que ela traz resultados imediatos, né? Com uma constelação você já vê muitas transformações na sua vida. Então, é uma terapia de resultado breve. E isso é impactante, é muito maravilhoso. Assim, eu vejo a transformação que as minhas clientes têm, é algo extraordinário, sabe? Então, por isso que é importante. Se você quer ter frutos fortes, você tem que ter raízes firmes, profundas, né? Não raízes fraquinhas. Mari, e por que isso impactaria no sucesso? No sucesso profissional das pessoas? Mas você já deu um exemplo maior, agora vamos focar aí no sucesso, na questão empreendedora. Isso. Porque assim, Cá, só 5% das nossas ações são pautadas pela nossa mente racional, né? Pelaquilo que a gente fala, não, eu vou fazer. Então você tá lá falando, eu vou ter sucesso, eu vou arrasar, né? Eu vou crescer. Só que 95% tá lá embaixo nas suas crenças, tá nos seus padrões familiares. Enquanto você não limpar tudo aquilo, é difícil você fazer, né? Você realizar tudo aquilo que você se propôs. Porque 95% das suas ações estão sendo comandadas por esse aspecto subconsciente. Então, de repente, se você olha lá, você quer ter sucesso, você quer empreender, só que você olha para sua família, a sua família era extremamente contra empreender, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu já vi várias mulheres que chegam até mim, elas querem empreender, querem ter sucesso, mas lá embaixo elas estão sendo leais àquele sistema familiar que acredita que empreender não é seguro, que acredita que empreender é arriscado, que você tem que ficar a vida inteira trabalhando para alguém. Então elas vêm cheias dessa crença e elas vêm repetindo esses padrões familiares. Então, por quê? Porque a gente quer pertencer, a gente quer ser leais ao nosso sistema familiar. E aí a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Então, enquanto a gente não vai lá e trabalha com essas crenças mais profundas e ressignifica tudo isso, e solta as expectativas, né? E entende que o que é do outro, o que é nosso, a gente não consegue ir para o nosso próprio caminho, por mais que você queira, por mais que você decida. Enquanto você não liberar
todo esse lixo emocional, essas crenças que passaram de geração em geração e vão se repetindo, né? Olha para quantas histórias a gente não vê, né, de mulheres que a mãe foi traída, a avó foi traída, a bisavó foi traída e elas estão replicando de geração em geração. E por isso que a constelação é tão transformadora, porque a gente consegue parar esse padrão. E quando a gente traz cura para isso, e quando a gente olha para isso, a gente traz cura não só para a gente, mas para todas aquelas que vieram antes e para todos aqueles que virão depois. Então é muito, muito profundo mesmo. É como se tem um videozinho que são vários palitos de fósforo enfileirados e um dos palitinhos ele dá um passinho para fora e ali ele interrompe aquilo. Então a constelação familiar, de forma assim popular dizendo, é você sair daquela situação, daquele fato repetitivo. E eu não sei se foi você que contou uma vez, Mari, a respeito de uma mulher que ela fazia as mesmas coisas, cozinhava da mesma forma que a mãe, e aí foi você que contou Eu não esse sei, eu já exemplo? conheço essa história, não sei se fui eu que lhe falei, né? Que ela cortava o pezinho do frango, né? Não era uma coisa assim. E eu falei, eu faço assim porque minha mãe fez assim também. Aí falou, eu faço assim porque minha avó fez. Aí foram perguntar para a avó por que ela cortava o pezinho do frango. É porque não cabia na travessa, né? Então, às vezes a gente está ali repetindo os padrões sem nem saber o porquê, mas a gente está repetindo, está replicando tudo aquilo que a gente foi interiorizando, que a gente acreditou que era correto, né? Pessoal, a minha irmã está dizendo que está caindo toda hora. Vocês estão vendo a gente normal? Estão ouvindo? Ou tá tudo bem? Ou será que é o problema da internet dela? Porque aqui, Eu para mim, acho. tá normal, né? Para mim também aqui. Até a Camila falou, tão maravilhoso ver vocês juntas compartilhando conhecimento conosco. Ó, a Camila falou também que tá excelente. Ah, então tá explicado. Ela falou que tá no interior. Então é isso É, mesmo. Mas vai ficar gravado de qualquer forma. Então dá pra gente depois assistir aí. E Mari, tem um filme muito bacana que eu gosto de citar, que é o filme do Vendedor de Sonhos, que vem do livro do Augusto Cury. E é muito interessante a história, porque ele é um homem de sucesso, um businessman super bem-sucedido, só que durante todo o processo dele de desenvolvimento do negócio dele, ele simplesmente excluiu a família, excluiu a esposa e a filha. E depois de muito tempo que ele já estava um homem muito rico, a família, a esposa e a filha têm um acidente de avião e ele perde as duas e ele se torna um andarilho. Ele vai para as ruas e é uma história sensacional. Quem não assistiu ainda esse filme, eu recomendo, O Vendedor de Sonhos. E ele tem um dos grandes arrependimentos dele, o fato dele ter passado a vida inteira em busca do sucesso e simplesmente ele abandonou a família. Então, mais uma vez, Mari, fala pra gente por que é que a gente não pode simplesmente virar as costas e sair andando? Assim, aquela coisa de você falar, não quero a minha família, eles me odeiam, ninguém me apoia, a minha família não importa, enfim. Por que é importante a gente reconsiderar tudo isso e entender que não faz sentido a gente ter sucesso e deixar para trás as nossas origens, as nossas raízes? então, cara, na verdade, quando a gente, dentro dessa abordagem da constelação familiar, quando eu excluo
né? Quando eu excluo uma parte, né? Quando eu falo, ai, meus pais são assim, ai, meu pai, minha mãe, né? Quando a gente critica, a gente está excluindo e aí a gente está se enfraquecendo, porque a gente pertence àquele sistema. Então, toda vez que nos seminários do Bert Helling, ele faz esse exercício para a gente observar. Quando a gente fala, não, eu sou muito melhor, a gente está quebrando essa primeira lei, que é a lei de quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Quando eu quero ser melhor, quando eu penso que eu sou melhor, maior que os meus pais, eu estou me enfraquecendo, eu estou negando todo esse poder, né, de geração em geração. Imagina só, cara, olha que profundo isso. Nós somos o resultado de quantas lutas, quantas batalhas, quantas guerras os nossos antepassados passaram para que a gente pudesse ter o que a gente tem hoje. Então, olha, eu falo isso, me arrepia toda, porque é tão profundo isso, né? O quantas dores, mas quantas alegrias também eles tiveram, né? O seu avô, a sua avó, a sua bisavó. Então, a gente traz tudo isso para a gente. E quando a gente toma tudo isso com força, a gente vai para a vida com coragem. Agora, quando eu me coloco maior do que aqueles que vieram antes de mim, eu me enfraqueço, porque eu falo, eu não preciso disso. Eu não preciso dessa sabedoria, eu não preciso desse conhecimento, eu não preciso dessas, dessas lutas, dessas guerras. E aí você se exclui, e aí você se sente enfraquecido. E aí o que a gente observa? Quando a gente quer excluir uma parte que nos cabe, a gente se sente enfraquecida. É nessa hora que vem o burnout, é nessa hora que vem a crise, é nessa hora que vem a dor, é nessa hora que talvez você conquistou tudo que você queria no material, mas aí você percebe que falta alguma coisa, que é como você falou dessa história. Por quê? Porque a gente precisa dessa base, a gente precisa pertencer, a gente precisa saber que a gente faz, que a gente está incluído nesse sistema. Né? Então, por isso que é importante a gente olhar para tudo isso. E olhar para a nossa história não significa concordar com tudo que eles fizeram. Honrar a nossa história, honrar os que vieram antes, não é concordar com as atitudes dele, não é falar, ai, mas é aceitar. Aceitar a sua história exatamente como ela foi. Porque foi exatamente a sua história que te tornou a pessoa que você é hoje. Então, quanto mais a gente luta contra isso, quanto mais a gente fica negando o que nos aconteceu, quanto mais a gente rejeita, mais a gente se torna aquilo. E aí é engraçado, é aquelas, por exemplo, eu vou dar um exemplo, é aquelas pessoas que julgaram o pai, ai, meu pai era muito ausente, meu pai só trabalhava, nunca que eu quero ser que nem o meu pai. E aí aquela mulher, quando se torna mãe, ela é exatamente igual. Ela replica. Por quê? Porque é uma forma da vida nos ensinar a voltar para o nosso lugar. É uma forma da vida nos mostrar que, assim, tá vendo? Você julgou tanto seu pai e agora você está repetindo os mesmos comportamentos. E aí você tem que parar e olhar para aquilo e falar: uau, eu entendo meu pai, eu incluo meu pai, eu honro tudo que ele me deu, porque eu sei que ele me deu tudo que ele tinha. Né? E quando a gente consegue honrar tudo que a gente recebeu, o bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e feio, a gente se fortalece, a gente toma tudo isso e consegue ir para a vida com muito mais força, com muito mais coragem, com muito mais garra, porque você não está sozinha. Imagina que quando você toma o seu sistema familiar, seu pai está atrás de você, seu avô, seu bisavô, você fica grande, você fica enorme, né? Você fica corajosa. Mas se você está negando tudo isso, você fica assim pequenininha. E a tendência é você repetir os mesmos comportamentos numa forma de você voltar para o seu lugar. Né? Então é muito interessante essa abordagem. E isso é fantástico, Mari, quando você fala da questão da guerra. O meu sogro, o Renato, meu marido, ele passou por isso, porque o pai dele era italiano e ele viu o Mussolini
e não sei quem, né, se cumprimentando, fazendo acordos na praça pública na Itália. E ele mudou para o Brasil, ele saiu da Itália após a Segunda Guerra Mundial, se formou bem naquela época, 1945, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, e ele se mudou para o Brasil, emigrou para o Brasil, mas assim, ele simplesmente ele excluiu a Itália, ele excluiu tudo que ele tinha vivido. E ele nunca deixou com que os filhos dele chegassem perto dessa história das raízes italianas. E às vezes os filhos ficam, poxa, mas por quê? Mas por quê? Aí quando você para e analisa tudo que ele passou perante aquela situação que o país dele estava vivendo na época, é muito sério. Então, a forma com que ele agia com os filhos não tem como ser diferente. É o que a gente comentou no início, é o que ele recebeu, é a forma, é o tratamento que ele teve. Então, muitas vezes a gente acha que, porque meu pai tem que ser diferente. Não, ele tem que ser exatamente do jeito que ele é, porque é aquilo que ele dá conta, é aquilo que ele sabe oferecer. Agora, cabe a nós respeitar, mas entender que a gente não precisa de tudo. Para mim, eu trago algo que veio do meu pai, a gente trabalhou isso no nosso atendimento, que era a questão da frase que meu pai sempre dizia. Ele dizia: Deus ajuda quem cedo madruga. Isso funcionava para o meu pai, que naquela época meu pai sempre foi caminhoneiro, então ele acordava muito cedo para poder ir para o porto buscar o material para poder distribuir nas obras. Isso funcionava para ele, mas ele chegava em casa 5 horas da tarde, ele ia descansar. Agora, no meu caso, hoje eu empreendo, eu represento uma multinacional americana e nós estamos em mais de 140 países. Eu tenho negócios hoje na Austrália, no Brasil, aqui, e eu trabalho com 3 fusos horários diferentes. Então, talvez eu precise, tem dias, de trabalhar até mais tarde. É o que normalmente eu faço, eu trabalho até mais tarde. Só que antes de ter esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, eu e a Mari, com tanto valor, eu simplesmente ignorei tudo isso. E o que eu fazia? Eu me maltratava. Eu dormia muito tarde, acordava muito cedo, e isso foi gerando ao longo das semanas, dos meses, o que me aconteceu, o burnout. Então, é para nós entendermos que as coisas da família, nós temos que olhar com carinho, com honra, de tudo aquilo, mas entender o que funciona na nossa vida hoje. Se isso não se aplica à nossa vida hoje, deixa aí, libera e tenta criar uma nova rotina, uma nova forma de você encarar a sua jornada empreendedora. No dia de hoje, meus pais sempre foram empreendedores, meus pais eram empreendedores desde a década de 80. Meu pai, criança, ele sempre teve o negócio dele, ele trabalhou um tempo para o pai dele, mas o pai ofereceu a oportunidade dele ter o próprio caminhão e ele ter o próprio negócio dele. Então, ele sempre foi empreendedor, mas era outra época. Hoje é o mundo digital, hoje é diferente, hoje é essa conexão global que a gente tem. Então, a gente tomar muito cuidado com isso, de olhar as coisas, mas entender o que é bom para mim e o que não é bom para mim. O mesmo da gente olhar para a vida do outro. Talvez aquela rotina ela combina para aquela pessoa, mas ela não combina para mim. Então, isso é muito importante e muito sério, porque a gente acaba vendo pessoas desistirem de grandes negócios por não terem esses conhecimentos, né? E para finalizar, Mari, faltam 10 minutinhos, eu queria que você nos desse um passo a passo, bem rapidinho, para as pessoas, como elas podem começar a trabalhar essa questão da constelação familiar. E eu deixo você aqui aberta a falar dos seus serviços, falar do seu curso, que você vai estar relançando em breve. E aí a palavra final aqui é com você, Mari.
Tá ótimo, Kai. Então, assim, um passo a passo. Primeiro, você tem que se tornar consciente desses padrões. Porque senão esses padrões vão regendo a sua vida e você nem vai percebendo, você vai vivendo no piloto automático. Então, separa uma área da sua vida que você está tendo dificuldade e começa a escrever tudo aquilo que você fala inconsciente a respeito disso, né? O que que sua família falava? Então, se você está tendo dificuldade para prosperar, o que que a sua família falava? De empreender, de prosperar, a respeito de pessoas que tinham dinheiro. Começa a se tornar consciente desses padrões, porque a gente não consegue se libertar se a gente não se tornar realmente consciente disso tudo. O segundo passo é você olhar para sua família, pro seu, principalmente para o seu pai e para sua mãe, que são a base, né? O Bert Hellinger fala que tomar os pais é tomar a vida. Quando a gente olha para a nossa mãe, é a cara do sucesso, né? Segundo o Bert Hellinger, porque a primeira, você conseguir nascer é o primeiro ato de sucesso que você teve, né? Então você nasceu, você foi vencedora, e você conseguir tomar o peito da sua mãe é o segundo ato de sucesso. Então, você foi para a vida, você tomou a sua mãe. Então, olha para eles. Entenda o seguinte, que se você é uma mulher formada, se você já é grande, eles já te deram tudo o que você precisava. Eles te deram o mais importante, a sua vida. Então, entenda o seguinte, olha para sua mãe, para o seu pai, além das suas expectativas, além do que você está exigindo deles, porque muitas vezes a gente está olhando para os nossos pais com um olhar de pequeno, daquela criança que não recebeu. Então a gente olha cheia de cobrança, cheia de expectativas, e aí quando a gente faz isso, a gente não consegue verdadeiramente tomar os nossos pais, a gente não consegue verdadeiramente se conectar com essa bênção que eles nos deram, o nosso bem mais precioso, que é a nossa vida. Então olha para eles e entenda que assim, eles só te deram o que eles tinham. Se você olhar para eles, olhar a história de vida deles, como eles foram criados, que tipo de tratamento eles tiveram, quando você olha isso, você consegue olhar para os seus pais com compaixão, com aceitação, entendendo que eles fizeram o melhor que eles podiam de acordo com o recurso que eles tinham. E quando a gente olha para isso, desse lugar de compaixão, de acolhimento, a gente consegue aceitar tudo exatamente do jeito que foi, né? Sem expectativas, aceitando. Por mais que você não concorde, não concordo que meu pai me batia, eu não concordo que meu pai. Tudo bem, eu entendo que você não concorda, mas você tem que aceitar. Foi assim que aconteceu. Você não pode ficar negando eternamente a sua própria verdade, a sua própria história. E tudo que aconteceu te tornou quem você é. Então você pode tomar isso como força ou como vítima. Então você ter sempre duas opções. Ou você toma isso como poder, ou você se vitimiza para o resto da sua vida. Então essa é a questão, né? Olha para a sua história, olha para a sua vida, honra todo mundo. E se você quiser fazer isso junto comigo, eu estou aqui para te ajudar. Eu faço esses atendimentos online. Minha agenda está aberta para setembro. No momento, minha agenda está lotada, graças a Deus. Mas para setembro eu tenho vagas, não muitas, mas quem quiser, vai ser uma honra atender e fazer esse processo juntas. Porque às vezes a gente tem dificuldade para olhar para essa dor de forma mais amorosa, né? E às vezes a gente precisa de alguém, a gente precisa de ajuda nesse processo. Então, vai ser uma honra poder ajudá-las. E o curso, Mari, o curso é para Isso. quando? Então, o curso eu pretendo o mais breve possível, assim que eu me reestruturar, né? Eu estou em processo de transição, eu quero me instalar bem, porque eu quero não só oferecer o curso, mas também um acompanhamento, que a gente vai falar sobre isso, né? Uma mentoria em grupo. Vai ser uma honra fazer isso em um grupo de mulheres, porque a gente se fortalece ainda mais. Às vezes o processo é muito solitário, né? E quando a gente faz isso em juntas, né? Num grupo forte, onde pode haver essa troca entre as mulheres, vai ser maravilhoso. Então, muito em breve, eu acredito que entre final de
agosto, não sei, a gente já tem a novidade, né? Já tem uma data mais firme. E vai ser uma honra aí de lançar novamente o curso, está muito transformador. Eu coloquei todos esses conhecimentos, tudo que eu faço com as minhas clientes no individual, eu coloquei de forma didática no curso, para que vocês possam mesmo fazer isso de forma acessível, né? Então, de forma repetir quantas vezes você quiser, você vai lá, assiste a aula, vê. Então, é muito, muito maravilhoso. Estou muito feliz com esse resultado. E eu já sou cliente da Mari, da turma do primeiro lançamento, estou amando. Estou ainda no primeiro pilar, como as suas recomendações no curso, estou indo bem passo a passo, seguindo ali. Todos os dias eu faço uma aulinha só para poder absorver todo aquele conteúdo, e é maravilhoso. E a gente está aí nos minutinhos finais. A Camila está dizendo que maravilha ouvir vocês, parabéns para as duas. Obrigada, Camila, você sempre tão presente. É muito bacana a gente estar aí cercado de pessoas que têm vários expertise. A Camila é maravilhosa aí dentro da área do marketing, passa para a gente muito conhecimento. Quem tiver interesse também de seguir a Camila do marketing, ela acabou agora semana passada de concluir uma semana, foram 15 dias de lives também transformadoras. Corre lá. Acho que 3 semanas, né, cara? Acho que foi. Acho que foram 2, não sei. A Camila Mas confirma que vai. ela deixou lá salva essas lives, então corre lá. E é isso. Então, a gente já está nos minutinhos finais. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, minha mãe está aqui, ó, minha irmã, obrigada, amei tudo que foi falado. Mulheres de Poder, parabéns. Rosana Basile, ó, grande Rosana, muito bom. Obrigada aí a todas vocês. A gente vai deixar gravado. Sim, as lives vão ficar salvadas aí no IGTV. E é isso. Então, quem tiver interesse, acompanhar tanto o meu trabalho quanto o trabalho da Mari, Mariane Ordanov, é o Instagram dela, o meu, Carola Timarco, quem veio aí do Instagram da Mari. Sejam todos bem-vindos aí a viver conosco essa jornada, e a gente busca cada dia mais fazer o nosso trabalho com muita seriedade, porque afinal de contas a gente está lidando com pessoas. Então, esse é um dos grandes valores nossos, de trazer essa verdade para o nosso trabalho. E é isso, Mari, gratidão aí pelo seu conhecimento, pelo seu compartilhar, sempre muito importante. A Mari também tem 2 lives semanais, normalmente segunda e quarta, às 10 horas da manhã do Brasil, 9 horas da manhã aqui na Flórida. E é isso. Então, gratidão por tudo. E a gente se vê aí, pessoal, na nossa próxima live, que vai acontecer na quarta-feira, acredito que ao meio-dia. Eu vou passar para vocês e dizer qual é o próximo pilar aí dentro da nossa jornada. Tá certo? Então é isso. Obrigada, Mari. Obrigada, Ká, uma honra, viu? Muito, muito obrigada, muito sucesso aí. Eu tenho certeza que essas lives vão ser muito, muito boas, com muito conteúdo maravilhoso, muito sucesso, muito tudo de melhor aí para você. Obrigada. Um grande beijo aí para Um você. beijo. E para todos, gratidão a todos aí que abdicaram de um tempo para estar aqui com a gente nessa manhã de hoje. Tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Agora eu quero saber como é que desliga. Fechando no xizinho, Ká. Ah, ah.